Olá, turma. A gente vai falar aqui um pouco sobre interseção, tá? E o que seria essa interseção? A interseção, ela é justamente essa região aqui, ó, onde o que acontece aqui? Aqui existem um evento W1 e o evento W2, onde eles têm condições idênticas ou o mesmo interesse, tá? De resultado. O que seria esse interesse de resultado? Digamos, eu quero evento A. Evento A, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu quero números pares que tenham um x maior do que 3, maior ou igual que 3. Então, esse aqui seria o meu A. O evento B seria o seguinte, o x menor que 10, ou seja, números pares menores que 10, tá? Então, o resultado aqui seria o seguinte. Então, eu teria o seguinte, ó. Se eu estou pensando em A, eu estou pensando em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o infinito, positivo. Tá? Só que lembra, eu quero par acima de 3. Então seria 4, 6, 8, 10, 12, 14 e por aí vai. Se eu estou querendo saber quais são os elementos comuns, ou seja, a minha interseção, em relação ao x menor que 10 sendo par, então entra o 8, o 6, o 4, o 2 e por aí vai, até o menos infinito. Então, quando eu cruzo essas duas informações, que é o que a interseção representa, ela representa dois eventos que eles têm interesses em comum. Então, no caso, são resultados em comum. Então, eu estou falando aqui do número 6, do número 8 e do número 4. Tá? Se eu estou falando aqui em termos de união de conjuntos, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois conjuntos que provavelmente geralmente eles têm tamanhos diferentes, onde esses conjuntos eles têm regiões em comum, tá? Que a gente chama de interseção. Essa interseção ela pode ser também uma área, eu posso ter uma área uma área em comum. Então imagine aqui, eu vou desenhar aqui um quadrado, tá? E eu vou desenhar uma circunferência aqui, tá? Então qual seria a minha região de interesse desse quadrado? Então seria essa área aqui, ó, onde ela é a interseção entre o que é redondo e o que é quadrado. Então a área dessa região é a minha interseção. Então a interseção pode gerar o resultado. Contagens de objetos, ou seja, eu posso simplesmente contar no exemplo anterior que seria 8, 6, 4, 2, que atenderia aquela resposta, ou uma área de interesse, o tamanho da área que é do meu interesse. Nesse caso aqui eu tenho essa área em vermelho aqui, que se eu fosse calcular, daria uma determinada quantidade. Essa área é comum tanto à regressão como... ela é comum tanto ao conjunto do círculo como ao conjunto do quadrado. Então, essa área, com certeza, ela é a minha área de interesse. Imagina aqui esse outro quadrado. E se eu tivesse, por exemplo, uma circunferência aqui dentro, mais ou menos assim. Então, o que seria... eu sei que você deve estar querendo a nomenclatura, então vamos utilizar essa nomenclatura A e B. Bom, se você me perguntasse quantos conjuntos tem aí, a gente teria o conjunto A e o conjunto B. Na verdade, quando você olha de uma maneira simplória, tá? Agora, quando você olha de uma maneira mais detalhada, você tem, por exemplo, o que é o conjunto A? O conjunto A é a formação dessa região, tá? Que é uma região que é a não interseção, o que está livre, que a gente poderia chamar de uma região de A menos B. Ou seja, A, em outras palavras, A interseccionado com B complementar. Ou seja, elementos de B que se cruzam, elementos fora de B que se cruzam com A. Então, essa região aqui, isso é uma região de interseção também. É uma pegadinha? É uma pegadinha da estatística, mas está valendo. E o que seria o conjunto B? O B eu posso chamar ele de B, mas eu também posso chamar ele de mais rebruscado, mais detalhado. Então eu posso dizer que o B é uma interseção de A com B, que também é uma interseção, certo? Não é a mesma coisa, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que matematicamente a gente escreve dessa forma. Essa região aqui a gente chama de unidades que não estão em B e estão em A, ao mesmo tempo, que seria a interseção B complementar. E essa região aqui são unidades que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. Nesse caso específico, ele coincide com o próprio conjunto B. Por quê?
porque B está contido ou é o próprio A. Tá? Ok? Por que está contido? Porque B está dentro de A. Ele pode ser o próprio A? Pode sim. Ele poderia ser um conjunto desenhado aqui dentro, pegando todas as bordas de A. Tá bom? Esse era o meu recado. Obrigado e até a próxima aula.